Assim está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 em diante. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Aí eu te pergunto, e como ficam os textos bíblicos? Isso aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás. E como fica? Qual é o texto que fala que é o correto? Por exemplo, você pega essa aqui, Almeida Revista Atualizada. Ela é de um jeito. Você pega a Nova Almeida Atualizada, ela é de outro. Você pega a Bíblia NVI, muitas passagens do livro de Apocalipse, a NVI futuriza. Ela manda para o futuro. Então quer dizer, qual é o texto que está correto? Quem tem acrescentado coisas? Quem não está aceitando o que está escrito? Quem é que está? Porque eu vou usar um exemplo aqui. Quer ver? Eu vou usar um exemplo que eu falo muito. Apocalipse 21, versículo 2 e 3. Vi também a cidade santa. Quer dizer, se uma pessoa, se um pregador, se um professor de teologia, se um padre, um papa, um coroinha, se ele disser que isso aqui é para o futuro, ele já é um mentiroso, ele já está mudando o sentido do entendimento. Ele já está acrescentando algo futurista. Então essa pessoa já está enrolada, essa pessoa tem que colocar a barba de molho. Ué, porque assim está Apocalipse 22, 18 em diante. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo. Ué, se uma pessoa está falando que o que João falou assim, vamos ler do versículo 1 em diante, Apocalipse 21, versículo 1. João disse assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Não é passarão para o futuro. Tio. Não. Ele aqui disse: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, nos dias dele, aqui nós estamos já no capítulo 21, quase no final do Apocalipse, ele estava falando que viu. Ele viu ele viu aqui, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então ele viu o fim do antigo céu e da antiga terra. Isso era o quê? Isso era uma metáfora em respeito ao Antigo Testamento, aos costumes do passado, às leis mosaicas. Aí vem a religião, pega esse versículo e não entende assim. Ele não entende que João estava falando isso nos dias dele. Então ele já está colocando acréscimo. Então toda religião, todos esses que falam que o juízo ainda vai acontecer, todos esses que falam que Jesus ainda vai voltar, está em Apocalipse 22, do 18 em diante. Está acrescentando o entendimento. Talvez não está acrescentando palavras, letras, mas está acrescentando o entendimento. Então esses daí, os flagelos vai vir contra, estão vindo na verdade, né? O que esses religiosos sofrem, eles veem vulto, eles ouvem vozes, é um monte de processos contra esses templos religiosos deles, é um monte de processo. É o entendimento deles que nunca chega à perfeição,
Eles nunca conseguem entender a Bíblia, eles ficam só batendo cabeça. Cada esquina tem uma denominação, cada esquina tem um Deus diferente. Tem um Deus que gosta mais de dinheiro, o outro que gosta mais da mulher com sovaco peludo, o outro que gosta mais do homem que não usa bermuda, que não usa camiseta regata. É um Deus diferente do outro. Você vê, o que está aí é o espírito da confusão. Aí vem as maldições de Deuteronômio 28, 28. É o espírito que confunde. Aí eles ficam vendo bicho, e eles ficam, em nome de Jesus, manifesta, e aí manifesta o espírito da mentira, do engano, e quebra tudo. De vez em quando eles dão um se liga num pastor desse, dá um se liga, sabe aquele se liga? Dá umas voadoras, dá uns rabos de arraia, e o pregador fica, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pula igual pipoca, o espírito da mentira dá uns rabos de arraia. Dá um se liga neles. Aí, pastor, toma juízo, prega a verdade para esse povo. Eu sou o espírito da mentira e do engano. Você que faz isso, o pregador, que fica aí em nome de Jesus ainda, você está colocando acréscimo. Então, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isso era uma figura de linguagem. Isso João estava falando do final do velho pacto para o novo pacto. É difícil entender isso? Eu estou colocando algum acréscimo? Eu estou tirando alguma coisa? Não, eu estou apenas passando o meu entendimento conforme o texto. Eu estou respeitando o tempo verbal da coisa. Eu estou. Cláudio Mendes está. 2. Olha aqui, ó. Vi também. Então ele estava vendo algo espiritual. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Por que a nova? Porque a velha tinha sido destruída. A velha estava em incêndio, enxofre, em tormento, em tribulação. A velha foi destruída quase na totalidade. Restou apenas um quarto da cidade. O templo foi destruído até os alicerces. Então o João estava aqui vendo de uma forma espiritual a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ataviada, essa Bíblia Almeida, essa área, para que falar essas palavras, ataviada? Ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Mas você acha que o tabernáculo espiritual de Deus está na natureza carnal? Um tabernáculo espiritual santo, puro, imaculado? Claro que não, está nos espíritos. No máximo que pode estar quando você começa a confessar isso aqui, é aqui, ó, no nosso entendimento. Nós confessamos isso porque nós acreditamos nisso aqui. Nós estamos respeitando a situação. Nós não estamos colocando acréscimo e nem tirando nada dessa palavra. Eu, pelo menos, não faço isso. Então ouvi grande voz que vinha do trono e dizendo. Então essa voz aqui vinha do trono, e eu vou te mostrar mais para frente quem é que estava no trono. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Não é intermediário, não é secretário, não é office boy, é ele mesmo, é o Criador de todas as coisas. Isso chama-se Evangelho Eterno, isso chama-se Reino de Deus estabelecido. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Coisas espirituais isso aqui. A natureza do homem, ela morre, ela acaba, ela é extinta. Deu aquele prazo, venceu o prazo de validade, isso aqui volta ao pó. Mas o espírito não morre. Quem está no reino de Deus não morre mais. A nossa consciência, ela está no reino de Deus. Você que confessa o Evangelho Eterno, você que não vive de fábulas,
Você que não está no Velho Testamento, você que não está no velho céu, na velha terra, você que está respeitando toda a cronologia, a sua consciência, o seu pensamento, o seu intelecto, o seu entendimento está no reino de Deus. Agora, as aflições da natureza carnal, fazer o quê? Bota a culpa em quem iniciou tudo. Mas aqui, esse versículo, você vê que o final é que é interessante. Porque as primeiras coisas passaram. O Antigo Pacto, o Velho Testamento, as leis, as maldições passaram. Aí no versículo 5, e aquele que estava assentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E aí? Se eu pegar e continuar nas velhas coisas, eu não estou exatamente indo contra o que está aqui? Apocalipse 22, 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida. Ué, se aqui está falando no 21, versículo 5, e aquele que está sentado no trono disse, era o Criador, Elohim. Isso aqui era o Cristo ressuscitado. Porque o Cristo ressuscitado, o Espírito, é um só. Ele disse, eu e o Pai somos um só. Eis que faço nova todas as coisas. Então, se eu seguir nas práticas das velhas coisas, eu estou correndo risco dos flagelos do livro do Apocalipse vir sobre a minha vida. Se eu futurizar isso aqui e não respeitar essa contextualização. Isso aqui aconteceu no ano 70. No ano 70 ele fez todas as coisas, fez nova todas as coisas. Então é isso que eu devo viver. Para não estar nem colocando acréscimo e nem retirando palavras dessa profecia. E continua, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6 é o checkmate. Disse-me ainda, tudo está feito. Disse-me ainda, tudo está feito. E quem falou isso? Foi o secretário? Não. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E aí? Isso é acrescentar alguma coisa. É acrescentar um entendimento futurista. Se uma pessoa diz que Jesus ainda vai voltar, se diz que o juízo eterno ainda vai acontecer, se a tribulação, a grande tribulação ainda vai acontecer, quem fala essas coisas é que está colocando acréscimo. Quem está falando isso é que está acrescentando um novo entendimento. E aí, corre-se o risco dos flagelos vir sobre essa pessoa. É esse o meu entendimento. Por isso que Apocalipse 22, no versículo, isso aqui é o 11, deixa eu ver aqui. Ele disse assim, ó. Aqui, ó. Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Continue. Por que continue? Porque foi dado uma pausa, foi dado um timing. Deu aquele tempo para o juízo. Deu aquele tempo para o dia do Senhor. No capítulo 22... ali findou, ali acabou. Aí João disse, da agora para frente, continue. Continue os futuristas, continue os mentirosos, continue os profanadores, continue os blasfemadores, continue os incrédulos, continue os perversos, continue. Deu somente uma pausa para isso. Continue os que estão colocando acréscimo nos escritos, no entendimento. Porque pode até não mudar, pode até não mudar o texto, os escritos, mas no entendimento está sendo colocado esses acréscimos. Tá bom? Agora, quanto a escritos, acréscimos escritos, é o que eu falei. Você pega um texto desse de uma forma, você pega uma Nova Almeida de uma forma,
você pega um texto mais tradicional, é de outra forma, e assim por diante. Então, nesse sentido, quem é que estará sendo passivo de receber esses flagelos? Eu acredito no Evangelho Eterno. Eu acredito em Apocalipse 21:3, que o tabernáculo de Deus foi estabelecido lá no ano 70, quase 2000 anos atrás, onde o Criador habita, onde ele mora. Tá bom? Então eu vou deixar com você essa mensagem. Se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, falando do nosso entendimento, passando o nosso simples e humilde entendimento. E aquele negócio, né? Quem sabe possa ser igual a uma meia dúzia de pessoas. Tá bom? Até a próxima, se assim o Pai permitir. Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.